Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, tá bom. Bom, gente, eu tentei trazer um vídeo aí antes da festa, né? Que foi no domingo, na festa do Vale. Mas não deu, as coisas estão corridas, bem corridas. Eu achei que era tempo de fazer no sábado, não deu não. Não deu tempo. Eu queria ter ido dormir cedo, também não consegui, acabei indo dormir tarde. Foi bem corrido. E a festa foi linda, né? Foi muito bonita a festa. Eu fiquei muito feliz com a festa, de verdade. Eu acho que de todas as festas, assim... não era nem festa, tá? Era um toque só. Mas pra mim, assim, teve um significado muito grande, sabe? Foi muito bonito mesmo, tava uma energia muito boa, muito gostosa, né? Eu saí com a sensação de dever cumprido, sabe? Consegui entregar tudo que eu queria, consegui fazer algumas coisas que eu já vinha tentando fazer e que não tava dando. E aí eu fui com meu irmão, um dos meus irmãos, a gente fez algumas comidas de orixás juntos pra entregar. Nós fomos entregar, foi bem importante. Nós também fomos entregar alguns pertences do meu pai, que era da época que meu pai trabalhava também, né? Que tava ainda, desde que meu pai tinha falecido, a gente não tinha se desfazido desses pertences, dos guias dele. E nós fomos entregar também, tudo no domingo. E foi um dia, assim, bem marcante, inclusive. Meu irmão ficou bem mal. Foi bem tocante, assim, sabe? Mas a energia em si tava uma festa muito gostosa, uma festa muito bonita. Eu agradeço aí os elogios pra Rosa Vermelha, recebi muitos elogios dela, muitas mensagens dela. Eu fiquei muito feliz, assim, né? Eu fico feliz dela tá agradando, sabe? Das pessoas, até meu irmão, né? Assim, né? O meu guru também falou pra minha mãe que tinha achado ela muito bonita. Aí eu fico muito feliz. Gente, é sério, eu recebi muitos elogios mesmo em relação a ela. E, gente, a festa foi muito bonita. Só a única coisa que não tá aqui, e eu não vou lá na sala buscar, porque minha bolsa tá lá na sala, que foi o fio do seu Zé, que a gente veio ganhando, né, o fio do seu Zé Pilintra. E eu fico lá. Eu não vou lá buscar não, porque senão o pandemônio vai acontecer nessa casa, os gatos vão vir pra cá. E aí eu vou mostrar só essas outras lembrancinhas, ó. Não sei se dá pra vocês verem, deixa eu colocar pra cá. Esse daqui, eu acho que esse daqui é vinho, tá? Não sei, mas acho que é vinho. Então vem um negocinho de vinho e esse daqui é de cachaça. Aí tem o fio dele, né? Só que é pra andar na bolsa, inclusive, esse fio dele como proteção. E o meu tá na bolsa, né? Aí, esse daqui foi da festa. Aí eu ganhei, gente, olha que fofo. Ganhei da minha dentista esse daqui. Olha, gente, que coisinha mais linda. É uma Iemanjá pequenininha. Essa Iemanjá vai lá pra mesa do meu trabalho. Ah, eu posso fazer um jogo, né? Antes de levá-los pra lá. Olha que fofo. Até dá pra colocar as imagens. Nossa, acho que eu vou comprar umas imagenzinhas dessas pra gente fazer jogo, né? Vai ficar bem legal. E essa daqui é de uma preta velha. Lembra que eu falei pra vocês que um dia surgiu os pretos velhos da minha boca? É o que veio parar na minha mão. Imagenzinha aqui da preta velha. Aí ela tá aqui. Vou colocar cafezinho pra ela até. Tem que arrumar um espaço, que essa mesa aqui tá ficando pequena. Esse daqui é o meu fio da minha cigana. Só que esse fio não vai ficar assim. Eu vou refazer esse fio. Eu vou abrir ele, porque eu acho que ele tá no nylon, se eu não me engano. Tá no nylon. Aí eu vou colocar cordonê, que é um outro tipo de fio. A gente faz os nossos fios com cordonê. Não usa nylon, né? Mas esses que a gente compra pronto, que esse daqui eu comprei pronto. Ele vem muito no nylon. Gente, não se assustem, que o pessoal aqui em casa tá meio gripado. Então vocês vão ouvir umas tosses. Se não for da Sara, vai ser do Davi. E aí eu vou abrir, colocar outro fio. Eu vou colocar ó, já ia jogar assim minha pulseira de novo, que eu ia pegar a pulseira pra mostrar. Eu vou colocar, tipo, esses pingentinhos que tem aqui
Eu vi uns, porque esses daqui não são semi-joias. Esse daqui é bijuteria, no entanto que tá desbotando já. Não tá mais dourado, alguns já tá meio prateado. E aí eu vou comprar, na verdade. Eu pesquisei e achei esses pingentes como semi-joias, né? Ou banhado a ouro, tem uns que tem umas pedrinhas, é bem bonitinho. E um pouquinho, não é tão baratinho assim, mas pra fazer uma guia compensa, né? Aí, tipo, eu vou comprar um conjuntinho, tipo, com 12, mais ou menos, pingentes. Tá saindo aí uma faixa de uns 60, 70 reais. Até sobra, até dá pra fazer mais de um fio. Dá pra fazer pulseira, talvez, também mais, né? E aí, eu vou comprar pra fazer o fio dela. E vou mostrar um negócio pra vocês que eu comprei. E a gente vai vir jogando. Aí eu vou usar o fio. Vou usar pra gente se conectar aos potinhos de cachaça ali. O de cachaça e o de vinho. Mas eu comprei, gente, só que vai demorar um pouco pra mim vir jogando esse jogo, tá? Assim, um mês, no mínimo, pra mim vir. Porque eu preciso aprender ele, porque ele é diferente. A gente vai vir jogando, e nesse dia que eu vier jogando, a gente vai contar a história do seu Zé Pilintra, né? Dessa entidade. E vou contar a história dele, eu vou explicar o trabalho dele. E a gente vai vir fazendo o jogo com o baralho dele. E a gente vai se conectar com os potinhos ali da lembrancinha, pra vocês verem, gente. É da mesma linha desse do baralho cigano que eu comprei, né? É o mesmo, essa mesma perfeição. Só que é muito diferente, as cartas e tudo, enfim. E eu preciso aprender, é um jogo novo. Inclusive, quando eu for me conectar, não vai ser a cigana que vai me trazer a resposta. Quem vai me trazer as respostas é o seu Zé. É seu Zé que vai vir trazendo as respostas. Quando eu for me conectar, eu vou me conectar com ele, pra ele me trazendo as respostas. E esse baralho aqui, ele tá consagrado pelo seu Zé mesmo, tá? Essa festa foi meio que uma transição. Na verdade, o guardião do meu irmão, né? Que era o seu catacumba, seus 7 catacumbas, ele vai se afastar um pouco. Não vai deixar totalmente, mas não vai vir trabalhando tanto. E eu preciso, inclusive quando a gente for falar da Falange, eu vou vir falando dele. E falando da minha gratidão, assim, tipo, tenho uma história muito louca com ele. Só que de uns tempos pra cá, que aí eu já sabia que o meu irmão ia vir pra essa transição pra vir trabalhando com o seu Zé Pilintra, que era ele que ia vir. E de lá pra cá, parece que seu Zé vem cruzando o meu caminho. Aonde eu vou, eu encontro o seu Zé, uma imagem do seu Zé. Gente, é incrível. Ele foi entrando no meu caminho. E aí eu fiquei com esse baralho na cabeça que eu tinha visto. Eu comprei na sexta-feira de manhã, ele chegou na sexta-feira à noite, a tempo de eu levar pro Vale. Eu levei pro Vale no domingo, pedi pra que ele consagrasse o baralho pra mim. E aí ele consagrou o baralho. E aí ele falou, sabe, né, que quem vai vir respondendo não é essa cigana. Eu sei quem é que vai vir responder. Eu falei, então tá bom. Então, beleza. Aí consagrou. E aí quando eu tiver apta pra jogar, né, que tem que estar, aí a gente vem jogando o jogo dele. Vai ser um jogo bem legal, tá? Eu vou me conectar com uma cantiga dele que eu gosto bastante. Gosto bastante dessa cantiga. Vim aprendendo a conhecer mais ele, porque eu não conhecia muita coisa. E vou contar toda a história do Zé Pilintra com a minha família. Que é uma ligação muito grande. Ele realmente é um guia que eu não vou falar assim, da ancestralidade da minha família mesmo, assim, na questão de passar de uma geração para outra. Eu vou te explicar quem é que vinha trabalhando com ele antes do meu irmão. É bem bacana, foi muito bonito. E a cara do meu irmão, gente, é a cara do meu irmão, seu Zé. Não podia. Assim, não, seu catacumba, eu gostava muito dele. Também tinha muito do meu irmão. Mas seu Zé, tipo assim, a cara do meu irmão, de verdade. Ficou muito bacana. E parabenizar ele pelo trabalho dele, né? Que é muito bonito. Aí, da família toda, gente, tava muito perfeito. Tava muito bonita a festa. Espero que a gente consiga uma casa mais próxima, né?
para que as pessoas possam ir, porque na realidade agora vai ficar até um pouco mais difícil da gente ir. Eu acho que só tem mais um no Vale, por enquanto. E aí depois vai ser dividido. A gente vai ir na casa de uma mãe de santo, que foi onde teve a festa das ciganas, a primeira. Vai ser dividido entre um lá e um lá na Baixada, na casa da mãe de santo do meu irmão. Então nem eu vou ir tanto, porque vai ficar difícil de ir, né? Quando for sempre pra Baixada vai ficar complicado. Mas eu quero ir, pelo menos uma vez lá, porque eu quero ver a Iá também, que faz tempo que eu não vejo. Mas aí vai ficar mais distante para as pessoas irem, né? Até a gente conseguir a casa por aqui, tá bom? Aí eu vou avisando. Tenho certeza que quando a gente conseguir a casa por aqui, o bicho vai pegar. Porque lá no Vale, dentre tantas tendas, sempre que a gente tá fazendo festa, é uma tenda muito visitada. E é uma tenda que, uma das casas que não tem tantas pessoas assim. E é uma das tendas mais visitadas. Porque a energia é muito forte. Né? E a energia é muito boa, a festa é muito bonita. E eu fico muito orgulhosa de ver sempre a gente junto, né? Nós 4. E agora eu ficando cada vez mais próxima, né? Com eles desse trabalho. E é isso, gente. Tem muita coisa pra mostrar. Rosa Vermelha tem uns pertences novos dela e ficou bem bacana. Eu, aos pouquinhos, eu venho mostrando pra vocês que senão... Enfim, eu ia vir falando nesse vídeo sobre a falange. Era que eu vinha trazendo. Eu vou trazer a falange na sexta-feira. Eu vou colocar... Se eu não colocar o vídeo na sexta, eu coloco o vídeo no sábado de manhã. Mas eu pretendo ainda jogar esse vídeo na sexta. Mas vai ficar muito tarde. Eu acho que vai, pra vocês verem melhor, no sábado. Jogo no sábado. Aí eu vou vir falando deles. E esse vídeo agora, eu antecipei o vídeo que era o último, que era o vídeo de Xangô, né? Eu falei que a gente ia vir por último falando de Xangô. Só que dia de Xangô, eu vi falando que tinha sido no sábado. Pra mim era hoje, tá? Porque... essa questão com São Pedro, eu sempre achei que era com São Pedro e não com São João. Mas enfim, não deu tempo de fazer no sábado. Aí hoje, pra mim, como eu falo, né, dessa ligação com São Pedro, que pra mim sempre foi isso, né? Não sei, aí eu resolvi trazer o vídeo dele na frente, tá? Então hoje a gente vai vir falando do grande Deus da justiça, né? O grande Deus do fogo, vamos dizer assim, o grande rei dos reis. Entre os orixás, que é Xangô. Bom, gente, eu imprimi aqui a folha, porque tem umas coisas que realmente, assim, me surpreendeu até o que eu pesquisei. Esse lugar é mais confiável, é um portal bem direcionado ao Candomblé, inclusive. E aí eu tô tirando e tô estudando, na verdade, né? Porque eu vim estudando sobre os orixás, tô estudando lá. E aí eu imprimo, porque eu vou mandar encadernar, na verdade, isso daqui. E aí eu tô ajuntando, eu grifo, o que eu acho que é principal, pra vir falando com vocês, tá? Então hoje a gente vai vir falando do grande Xangô, né? Entre os grandes reis iorubás, Xangô com certeza é o maior, é o rei dos reis, quando a gente fala, né? E assim, quando a gente vem falando de Xangô, é impossível não falar de poder, né? Xangô, ele rege muito poder, ou melhor, ele é a síntese do poder. Gente, se eu der uma olhada aqui pra ler, que eu não quero me perder, tá bom? Então vocês não se preocupem. Mas assim, o sinônimo de Xangô é poder. Quando a gente fala de poder, a gente fala de Xangô, né? A gente costuma dizer que Xangô nasce pelo poder e morre pelo poder, tá? Assim, eu até ouvi falar essa frase, que o prazer de Xangô era o poder, né? Essa questão do poder que a gente fala, é essa questão da realeza, né? De ser um grande rei, né? De ter o grande trono, que ele foi o rei de uma das cidades lá, que agora não vou lembrar o nome, que somente sendo em Yorubá e que eu me enrolo toda pra falar. Mas era a capital política na época, né? Da época dos orixás. Era a capital política ali dos reinos iorubás.
e ele foi o grande rei, né, dessa capital. Então, quando a gente fala de poder, a gente fala até dessa questão dele vir regendo governantes, esses cargos, sabe, de muito poder, vamos dizer assim, principalmente em casos de autoridades. Xangô vem regendo bastante, sabe, essa classe, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui, que eu até grifei isso daqui, que é importante a gente vem falar, né, que vem falando que Xangô é o rei dos reis. Não existe uma hierarquia entre os orixás, assim, esse orixá é o mais importante, ou aquele orixá é o menos importante, isso não existe, né? Todos os orixás são importantes, não existe uma hierarquia entre eles. Apenas o Oxalá, que ele vem, como é que eu posso falando, representa o patriarca da religião, por ele ser o mais velho. Então, assim, sempre vai ter todo mundo tem uma devoção muito grande e tem essa questão do respeito muito grande com o Oxalá, porque ele, dentre os orixás, ele é o mais velho deles. Então, essa questão de ser o patriarca, né, o grande babá, o grande pai de todos, vamos dizer assim. Tanto que a gente fala, né, que Iemanjá é a mãe e Oxalá é o pai de todos os orixás. Então, meu irmão, inclusive, é de Oxalufã. E então, assim, tem essa devoção, né? Essa adoração muito grande com Oxalá por essa questão dele ser o mais velho. Então, essa questão do respeito ser muito forte com ele. E Oxalá é o último que eu vou vir falando dele. Eu só vou falar de Oxalá lá em janeiro do ano que vem. É sério, eu vou segurar o Oxalá até lá. E aí eu vou explicar pra vocês também o porquê que eu vou segurar pra falar dele só em janeiro. Porque janeiro é o mês de Oxalá, é as águas de Oxalá. E aí eu vou vir explicando e eu quero falar dele lá em janeiro só. Então só vou vir falando dele em janeiro, vai ser o último mesmo. Porque lembra que eu expliquei de Exu? É o princípio, né, de tudo. Oxalá é o fim. Então, a gente fala que Exu é a vida, né? Exu dá a vida, Oxalá tira, é o fim, né? Então aí eu vou vir falando de Oxalá por último. Ele é o último mesmo, tá? Na ordem, né? Que vinha a ordem dos orixás. Que começa com Exu, ele depois é Ogum. Aí vai vindo, né? Os orixás. Ele é o último. E aí eu vou vir falando dele só lá em janeiro do ano que vem. Bom, enfim. Então não existe essa hierarquia, mas existe esse respeito, né? Muito grande com o Oxalá, por ele ser o mais velho, tá? Dentre todos os orixás. Xangô. Eu também costumo ligar Xangô muito a desafio, porque o Xangô adorava um desafio, vamos dizer assim. Não raras vezes aparecem saudações que lhe trazem os seus devotos na África, colocando muitos desafios ou superações, vamos dizer assim, nesses, né, como se eu fosse falar, ritos de adoração a ele. Muitos desafios, porque Xangô também tem essa questão de reger os desafios na nossa vida. E eu me conectei muito com Xangô. Foi um dos últimos orixás nessa reviravolta que teve em minha vida, que eu vim me conectando muito com ele. Pedindo muito que ele fizesse a justiça na minha vida. Mas, uma coisa que eu vou explicar pra vocês. A gente pede justiça, a justiça de Xangô é uma justiça justa, extremamente justa. Ele vai fazer justiça na sua vida com a injustiça das pessoas, mas também vai fazer a justiça com aquilo que você foi injusto com as pessoas. Então, quando a gente pede a justiça de Xangô, ela vem trazendo esses dois lados da moeda. Você pode ter sido injusto, você pode ter sido injustiçado, mas você também pode ter sido injusto. Então, ele vem trazendo essa justiça na sua vida. Quando eu falo justiça, gente, é isso também, viu? Pedir a justiça de Xangô é saber que ele vai ser extremamente justo. Ele vai olhar aquilo que você foi injustiçado, mas aquilo em que você também foi injusto. Então, prestem muita atenção ao pedir a justiça de Xangô na vida de vocês. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Que nem eu falei, é um fato, né, que não se pode falar de Xangô sem falar de poder. Ele expressa a autoridade dos grandes governantes, que nem eu falei para vocês, mas também detém o poder mágico, já que domina o mais perigoso de todos os elementos da natureza, o fogo.
O poder mágico de Xangô reside no raio, porque ele é o deus dos raios e dos trovões, tá? No fogo que corta o céu, que destrói na terra, mas que transforma, né? Que protege, que ilumina o caminho. O fogo é a grande arma de Xangô, né? Com o qual castiga aqueles que não honram seu nome. Tá? Por meio do raio, ele atinge a casa do próprio malfeitor. Entendeu? Xangô era um amante irresistível. Era o homem que pegava todas, vamos dizer assim. Calma, Xangô, tô explicando aqui. Ele era o grande rei, né? Então ele era muito cobiçado entre as mulheres, né? E Xangô teve 3 mulheres. Uma delas eu já vim falando dela aqui, que é o Obá. Que engraçado, né? Eu não descobri muita coisa sobre o Obá na época que eu vim falando dela. E pesquisando sobre Xangô, eu vi que tudo que eu falei era verdade mesmo. Porque eu falei que pra mim tinha essa ligação de Obá muito grande com amor, né? Mas eu nem sabia se ela realmente regia o amor. E aí eu descobri que sim, que ela rege o amor, ela rege os ciúmes, ela tem muito essa questão da possessividade. Depois eu vou vir falando dela direitinho, quando sobrar um tempinho aí, com umas outras coisas que eu descobri, que é bem legal. Eu descobri umas coisas bem legais sobre ela. Ela é extremamente feminista, sabe? Aí a gente vai vir falando dela. Então, Xangô era um amante irresistível, né? Ele teve 3 mulheres muito conhecidas. Inhansã, que era foi a primeira das suas mulheres. A segunda que foi Oxum. E a terceira que foi Obá. Tá? Inhansã foi a primeira, né? Esposa. E a única que o acompanhou em sua saída estratégica da vida. É com ela... Deixa eu colocar aqui. É com ela que ele divide o domínio sobre o fogo, os raios e os trovões, tá? Oxum foi a segunda esposa de Xangô, tá? E a mais amada. Apenas por Oxum, Xangô perdeu a cabeça. Só por ela ele chorou. A terceira esposa de Xangô foi Obá, que amou, mas não foi amada. Obá abdicou de sua vida para viver com Xangô e foi capaz de mutilar o seu corpo por amor ao seu rei. Xangô decide sobre a vida de todos, mas sobre a sua vida e a sua morte. Só ele tem o direito de decidir. E ele é mais poderoso do que a morte, razão pela qual passou a ser o seu antissímbolo. Então, Xangô é o antissímbolo da morte. Gente, meus gatos, né? Tá demorando pra alguém aparecer aqui. Salem, não vem aqui não, que hoje não é dia das bruxas. Vai pra lá. E é isso, então, Xangô rege, né? Ele é o deus dos trovões, né? Dos raios. E ele tem essa questão do poder, né? Da justiça. Apesar, dizem que Xangô, ele era um rei que impunha poder, né? Ele vinha, tipo assim, ele, como é que eu posso falar? Não era, sabe, de impor o poder dele, sabe? Tentando explicar, tipo, ele vinha impondo aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo ele era muito justo. E ele era, apesar de ter esse jeito meio que podíamos dizer de ser um rei que podia querer dominar as pessoas de alguma forma, ele era extremamente apoiado pelo povo. Por quê? Que apesar dele ser enérgico, o povo honrava o seu nome pela justiça dele. Que ele era muito justo, muito correto. A gente costuma falar que as pessoas, né, os filhos de Xangô, eles não podem fazer as coisas erradas. Não que, né, possa vir a fazer, mas com eles é muito mais pesado. Porque Xangô vem muito trazendo essa questão da honestidade, das coisas corretas, de serem justas, sabe? Pesa muito sobre os filhos de Xangô. Uma outra coisa sobre os filhos de Xangô, que a maioria dos filhos de Xangô são pessoas fortes. Quando você vê uma pessoa muito forte, muito assim alto, o corpo mais forte mesmo, a estrutura óssea do corpo é mais forte, a gente até joga assim, essa pessoa deve ser de Xangô. Pelo jeito, sabe? É um arquétipo muito forte. Que às vezes de você bater o olho, você fala, eu acho que é ali um filho de Xangô, sabe? Tem muito isso. As pessoas, filhos de Xangô, costumam ser pessoas de arquétipo, sabe? Bem robustos, mais fortes.
vamos dizer assim. E aí eu separei aqui, gente. Aqui não tem muita coisa, assim, que eu possa vir falando, que nem eu vim falando de Exu, né, que eu vim explicando. Ai, caramba, um pouco mais. Aqui vem falando muito dessa questão dele sobre o trono, contando bastante a história, né, dali da parte urubá, ali, né, dos reinos, como eles eram divididos, enfim. Posso até contar mais pra frente, mas pra vir jogando isso, com vir jogando, a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, eu fiz bem um resumo. Não é que não se tenha muita coisa pra falar de Xangô, mas é bem isso, né? Ele vem regendo a autoridade, a justiça e o poder. Ele rege os governantes, né? Que nem eu falei. E tem essa questão de ser o amante irresistível, né? Que era o grande rei, né? E, enfim... E tem que a gente costuma fazer, eu não sei se eu vou fazer certo, tá? Que é essa questão da coroa, né? Do reinado. Quando a gente vai falar de Xangô, a gente costuma fazer uma saudação. Eu não sei se tem esse começo daqui pra cá ou daqui pra cá. Mas enfim, a gente sempre faz assim, Caô, Cabecilê. Que isso daqui significa a coroa, né? Então, é muito comum vocês verem quando vai falar de Xangô, as pessoas fazerem esse movimento, que é um movimento. Isso simboliza a coroa, né, de Xangô, que é essa questão, né, de reinar. Vamos falar assim. O dia de Xangô é quarta-feira, tá? Então, o culto dele, né? Não que você pode cultuar ele todos os dias, mas o dia dedicado a ele é quarta-feira. As cores dele é o vermelho, tá? Ou marrom e branco. Então, é vermelho com branco ou marrom com branco, tá? Pelo menos foi o que eu achei. A comida é o amalá. O que é o amalá? É um preparado de quiabo. Eu sei que vai quiabo. Acho que vai azeite de dendê, se eu não me engano. Camarão, se eu não tô enganada também. E mel. Eu acho que é isso, tá? Mas o quiabo é certeiro, mas eu acho que é isso. Eu acho que é o quiabo, o mel, o camarão e o dendê. Provavelmente você vai refogar o quiabo, né? Ali com o camarão no dendê e vai misturar com mel. Eu acho que o quiabo vai com a baba mesmo. Você não tira a baba do quiabo, se eu não me engano, tá? Mas a comida é o amalá. É isso que chama. Os elementos de Xangô, tá? O fogo, as grandes chamas, os raios, né? E as formações rochosas. Vai ser muito comum você ver saudações ou cultos a Xangô feitos em pedreiras, né? Sempre que a gente vê uma grande pedreira, construções, mas formações, né, rochosas, a gente se direciona como se fosse Xangô, porque pra gente é isso, essa questão, você vê, que eu falo de ser forte, né, essa estrutura, como é que eu posso falar, inabalável, né, que são as formações rochosas. Então a gente fala que Xangô rege as pedreiras. Vocês vão ver muitas coisas, às vezes, que falam cânticos, né, que falam de Xangô falar alguma coisa de pedreira. É por conta disso, tá? Que são os elementos dele. Os domínios, o poder estatal, tá? A justiça e as questões jurídicas. Por isso que eu falo da justiça, né? Que ele vem regendo a justiça de alguma forma. E a saudação a Xangô é Caô Cabecilé, tá bom? Ou Cabecilé, acho que é Cabecilé, né? Cabecilé, acho que é Cabecilé. Acho que é assim. Então, se a gente vai saudar, como a gente, que eu falei que a gente sauda Exu com Laroyê, Xangô, a gente vem saudando, dizendo a palavra, né? Que eu falei, Caô, Cabecilé. É isso. Acho que é isso. Não achei muitas coisas assim pra falar, mas era um deus. A gente costuma falar que ele era o deus da paz, até, né? Xangô. Essa questão de ser apesar de ser um rei, que nem eu falei, mais assim, de impor, né, mais severo, vamos dizer assim, ele não era injusto, né? Então, e tinha essa questão da paz que a gente fala, um rei da paz, né? Rei da paz, assim, ele não era muito afim de guerra, ele era extremamente político, ele tentava acertar as coisas mais na maneira do que era correto. Então, quando a gente fala que ele era o grande rei da paz, é por conta disso, né? Que ele vinha trazendo muito essa questão da justiça, dessa ordem de não entrar em guerras.
Eu sei, gente, que eu tenho alguns orixás ainda pra vir falando, né? Eu pulei alguns, inclusive. Eu falei de Manjá, eu fiz um jogo de Manjá, mas eu não falei de Manjá. Eu preciso vir falando dela, inclusive. Mas o próximo que eu vou vir falando, eu nem sei se tem algum orixá agora em julho. Mas eu vou vir falando de Oxóssi em julho, tá? Eu vou separar um dia que eu vim falando deles e um dia que eu vou vir falando dos caboclos. Por que que eu vou falar? Porque é exatamente essa linha, né? Oxóssi, ele reina nas matas, né? Então eu vou vir trazendo essa parte dos índios, dos caboclos. A gente vai falar sobre essa linhagem que também são dos catistas, que chamam de catistas, que pra mim são guardiões de alguma forma. E a gente vai vir falando dos caboclos. Eu pulei papai, né? Não falei de Oxóssi. Tem que vir falando dele. Então, mês que vem a gente vai fazer um jogo sobre Oxóssi. E aí tem muitos outros orixás. Aqui no Brasil são cultuados 16, né? É assim, no panteão. Os mais conhecidos são 16. Mas isso, gente, varia de região para região. Eu sei que, por exemplo, no Nordeste também cultuam alguns orixás que não cultuam aqui. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que existem 100 orixás de cada elemento. Então, 100 orixás que regem o fogo, 100 orixás que regem a água, 100 que regem o ar e 100 que regem a terra, né? Gente, são 400 orixás, né? Mas aqui no Brasil os mais conhecidos e os mais cultuados são 16. E aí pode mudar alguma coisa de região para região, por exemplo, ou de terreiro para terreiro, né? De casa para casa, podem ter alguns elementos. Tem essa questão de ser queto, tem a questão de ser nação de Angola, tem algumas coisas que mudam sim, tá? Maneiras, às vezes cores, dos próprios orixás, maneiras como eles são cultuados, mas existem coisas que não vão mudar, porque eles regem, né, algumas coisas assim, mas tem algumas coisas que mudam sim, tá? Eu não nego pra vocês que isso vai mudar de região pra região, tem algumas coisas que mudam. E aí, quando eu terminar de vir trazendo essa introdução sobre eles, isso não vai significar que eu não vou vir falando deles de alguma forma. Alguma coisa eu vou trazer, sempre vai ter alguma coisa que eu vou encontrar pra falar deles. Mas aí eu vou vir falando dos Itãs. Lembra que eu falei? Tem os Itãs que eu tenho... Itãs são os mitos, né? Tem muitas histórias pra contar. Então eu posso vir trazendo alguma historinha deles, né? Alguma coisinha assim. Aí a gente vai falando sobre eles um pouquinho. Lá na página do Ciganístico no Instagram, hoje eu já comecei a fazer, eu fiz com Oxum. Eu coloquei um elemento na natureza que Oxum rege e vim trazer uma descrição sobre Oxum. Isso daí eu vou depois falar de Oxum mais completo lá em outubro, tá? Porque Oxum a gente traz esse sincretismo com Nossa Senhora Aparecida. Então é no mesmo dia. E aí eu vou vir falando dela, eu vou vir contando dela. E aí eu vou começar lá do princípio. Então eu vou vir trazendo o Exu, né? Então eu vou montar lá um negocinho de Exu. Vou trazer o elemento dele da natureza. Como se fosse, né? Uma reprodução do que teria sido, né? Tipo em forma de desenho, imagem, alguma coisa do que seria Exu. Pra exatamente mostrar essa questão das roupas, mostrar os elementos que eles carregam na mão, enfim. Importante isso. Eu não tava falando, esqueci de falar isso de Xangô, que eu falei do elemento. Que é o machado. Isso daí, eu vi isso daqui em algum lugar. Eu acho que eu pulei. Eu marquei isso aqui. Esqueci os símbolos. Os Oxés, que é machados duplos, tá? Edum, Ará, Xerê. Acho que Xerê. Eu não sei o que é isso. Oh, meu Deus, devia ter perguntado pro meu irmão. Mas, enfim, o grande símbolo é o machado mesmo, tá? Sempre vocês verem o machado, é um dos instrumentos. Lembrei que eu falei, Exu traz, né? O falo, e ele traz o machado na mão. O Oxóssi traz o ofá, que a gente fala, que é o arco e flecha. E cada um traz, mas já, se não me engano, traz um espelho, né? Cada um vem trazendo um elemento, sabe? E aí eu vou sempre trazer pra vocês o que eles vêm trazendo. E aí é isso. E aí eu sei que em agosto tem o Olubagé, né? Aí a gente vai vir falando de Obaluaê, de Omulu. Aí eu vou trazer, se tiver mais algum orixá. Tem vários orixás de palha, né? Mas aí pra cada um deles eu vou falando de alguma coisa. Mas aí em agosto a gente comemora o Olubagé, que é o mês de Obaluaê e de Omulu,
que são dois orixás. Tem algumas pessoas que acham que é o mesmo. Não, é o mesmo. É diferente. São dois orixás diferentes. E aí eu vou vir falando dos dois. E a gente vai aprender a importância de Obaluayê. E a história dele é muito bonita. Meu pai era de Obaluayê. E aí eu vou vir trazendo a história dele. Que ele é filho de criação de Iemanjá. Aí eu vou vir explicando pra vocês do porquê. E é um dos orixás mais fortes, assim, sabe? Tem uma força incrível. A história dele é muito bonita. Eu gosto muito da história de Obaluayê. Eu vejo sempre uma história de muita inspiração. Mas ele é encarregado, vamos dizer assim, de fazer essa transição das almas entre os dois mundos. Ele rege os cemitérios, normalmente. Porque ele faz essa transição de levar as almas de um mundo para o outro. Esse é o Obaluayê. Aí eu vou vir falando dele em agosto. Tenho que me preparar para vir falando dele. Porque ele tem bastante coisa legal pra gente falar, assim. É um orixá que tem bastante coisa pra gente comentar. E é isso, né? Então, é minha homenagem a Xangô, né? Foi uma homenagem meio rápida, assim, mas é isso. Hoje, dispensam grandes palavras. Xangô é o Deus do poder, né? Da justiça, enfim. Mas eu me conectei muito com Xangô nesses últimos tempos. Foi bem no finalzinho, assim. Conectei muito com essa força dele, sabe? Essa questão do poder de me transformar mesmo, assim. Tomar rédeas da minha vida, sabe? E transformar a minha vida. Cada um deles veio trazendo um pouquinho. E, gente, é muito louco, porque eu sinto, às vezes, a necessidade, eu me conecto um pouco mais com um, de uns tempos pra cá. E esses tempos agora, eu tô muito ligada ao Oxum. Não foi à toa que eu vim falando dela. E minha mãe é de Oxum, mas eu nunca fui ligada ao Oxum. Nunca fui muito ligada a ela. Mas de uns tempos pra cá, eu tô muito ligada. Eu não sei explicar. Eu não sei se é porque eu tô com uma pulseirinha dela aqui. Eu não sei. Eu sei que eu tô muito, assim, de até chorar às vezes, sabe? Quando eu penso. E Oxum, ela é a deusa do amor próprio. E ela vem pra curar as emoções. Ela trabalha muitas emoções. Então, eu acho que ela vem trabalhando alguma coisa nesse sentido aí na minha vida. Sem eu estar percebendo. Logo eu vou descobrir o que é, porque logo eu descubro. E hoje, né, pra fazer o jogo, a gente vai se conectar com a pedrinha vermelha, que é a pedrinha marrom, tá bom? Eu podia trazer a branca, mas eu resolvi trazer a marrom e a vermelha, tá? Pra representar as cores de Xangô. E a gente vai fazer um vídeo curto também, tá? Em questão de jogo. Mas o que ele vai vir abordando? Esse sim, eu vou falar do passado, presente e futuro. Os obstáculos e os desafios, né, nesse momento, e o conselho, a solução para a solução em questão. Como que a gente vai saber a solução? Eu vou ver aqui mais ou menos o que pode estar falando, que vai vir clarificando. Mas você também pode se questionar e fazer uma pergunta. E aí, dependendo do que eu for lendo aqui, você vai ver o que se encaixa para vocês, tá bom? E a gente vai jogar hoje de novo com os dois baralhos, tá? Cigano. Pra quem se conecta, vamos começar com a pedrinha marrom. Vai ser o baralho Mistérios, o baralho cigano. Vou pôr pra cá pra mim não fazer a cagada de novo, né? De guardar o baralho sem usar. E é isso. E vamos lá, gente. Vamos se conectar. Pra quem... Eita, já chegou aqui a mensagem. Nem abriu. Pra quem se conectou com a pedrinha marrom, que essa pedra aí, gente, é o olho de tigre. Não sei se dá pra ver bem. Ela é ótima pra vocês andarem. Quem quiser andar com uma dela, ela bloqueia inveja, olho gordo. Ela é muito boa pra andar. É o olho de tigre. Então, pra quem se conecta com a pedra marrom, vamos pedindo ao grande Rei dos Reis, grande Xangô, grande Deus da Justiça, grande Deus do Poder, para que ele venha trazendo uma resposta sobre as nossas dúvidas em questão. E juntamente com a minha cigana da mesa, a dona do meu jogo, eu vou pedir licença para
trazer energia de Xangô pra esse jogo de hoje. Caô, cabecilê, Xangô. Pega essa mensagem. Grande rei do silêncio. Oba, mexer, caô. Cabecilê, Xangô. Cabecilê. Op, tchau, Op, tchau, caô, cabecilê. Já caiu duas cartas aqui, hein? Vou deixar a primeira como passado, a segunda como presente. E aí eu vou cortar o baralho aqui pra gente tirar as outras duas, tá? Que ficaram. Ai, gente, eu tô tão cansada ultimamente que eu tô ficando até meio assim mesmo pra fazer os vídeos. Mas eu vou voltar com toda a minha energia, todo o meu carisma. Sempre. É que eu tô cansada mesmo. Os obstáculos e desafios. Eu tiro com outra. Eu tiro com isso. Não, vou tirar com isso mesmo. Outra eu tiro ali por fora. O conselho e a solução é a carta do cigano. O conselho e a solução não, os obstáculos. E aqui o conselho e a solução da situação em questão é o urso. Me falando da força, só tinha que ter, só ficou faltando sair aqui a torre, né? Porque a torre, ela vem, quando a gente fala de profissões, ela pode vir falando de cargos, assim, mesmo judiciais, alguma coisa nesse sentido. Então, que vem aqui a âncora, eu olhei pra ver o que é. Vai lá que tava. Então, é uma carta que vem falando sobre o poder. Mas saiu a carta do urso, eu vou falar as cartas que saíram pra vocês. Essa é a carta do urso, né? Vem falando muito de força. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Alguém tá querendo jogar hoje. Acho que essa mulher tá querendo jogar. Porque minha cabeça tá que tá. O diabo. Tá. A primeira carta que saiu, que vai representar o passado de vocês, é a carta do envelope. A carta que vai representar o presente é os peixes. A carta que representa os obstáculos e os desafios é a carta do cigano. E a carta que representa o conselho e a solução para a situação em questão é a carta do urso. E aqui vem pra você, para ver alguma sombra, alguma coisa que pode vir para clarificar um pouco o jogo. Vem trazendo o diabo, a carta do diabo. Vamos ver o que vai sair aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Passado. Passado vem trazendo a carta do envelope. Bom, a carta do envelope, ela sempre vem falar o quê? Ela traz a conotação de mensagem, né? De comunicação. Pode ser, sei lá, e-mail, mensagem por celular, redes sociais. Ela representa hoje, né, no nosso dia a dia, que a maior forma de comunicação são as redes sociais, esses meios tecnológicos. Pode vir representando, sim, tá, e-mail também, enfim. Mas, enfim, fala de mensagem no contexto geral, de algum tipo de comunicação. Então, deixa eu ver aqui o que a gente pode ver colhendo de todas essas cartas. Porque é comunicação no passado. Pode ser que alguma comunicação ou alguma mensagem no passado possa ter te trazido de alguma forma. Como é que eu posso explicar para vocês? Algum sentimento ou alguma situação que pode ter te trazido, de certa forma, alguma traição. Pode ser alguma traição, porque já vamos ligar para a justiça. Então, vamos falando aqui, pode trazer, porque a carta do diabo fala de traição. Ele fala de paixões exacerbadas, de vícios,
de possessão, não, de obsessão. Pode ser de posse também, sabe? Aquele desejo grande de poder. Pode ser também. Não deixa, meu Deus do céu, eu falo esse jogo, quando eu me conecto sempre sai, né? Alguma coisa ligada ao orixá, mas não tem jeito, né? Mas eu vejo aqui que pode ter sido alguma mensagem que você possa ter recebido no passado, ou alguma traição, ou alguma coisa assim que possa ter te trazido algum tipo de perturbação, ter tirado a sua paz, o seu sossego de alguma forma, sabe? Pode ter tirado, pode até inclusive ter prejudicado de alguma forma questão financeira, tá? Pode ter te trazido algum problema financeiro, inclusive. Pode ter abalado a sua estrutura como homem. Sim, eu vou falar homem porque saiu a carta do cigano. Então eu vejo aqui muito direcionado para esse lado masculino, né? Mas pode ser que nem eu falei para vocês a questão que nós temos essa polaridade, né, entre feminino e masculino. Então, todo homem tem um pouco da polaridade feminina e todas nós mulheres também trazemos dentro de nós essa polaridade do masculino. Mas aqui eu vou começar a direcionar para quem for um homem, tá? Porque aqui saiu a carta do homem. Então, assim, pode ser que no passado